Uma mãe solteira que vendia flores na rua casou-se com o vendedor de maçãs do amor, sem jamais imaginar que ele era um bilionário disfarçado. E sua vida nunca mais foi a mesma. Antes de começarmos a história, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. E, no final, não se esqueça de avaliar a história de 0 a 10. Boa leitura! Há momentos na vida em que tudo desmorona de uma vez. Para Benjamin Hayes, esse momento chegou numa terça-feira chuvosa de outubro. Ele flagrou sua noiva, Vitória, beijando seu melhor amigo no escritório da própria empresa. A pior parte não foi a traição. A pior parte foi descobrir, através de um pendrive que ela deixou no computador, que Vitória planejou o casamento apenas para ter acesso à metade da fortuna dele, de 3 bilhões de dólares. Benjamin Hayes, o homem que construiu um império tecnológico do zero, o bilionário que apareceu na capa da Forbes o empresário admirado por todos. E agora, um homem tolo e apaixonado que quase entregou metade de tudo a uma mulher que só amava seu dinheiro. Naquela mesma noite, Benjamin tomou a decisão mais temerária de sua vida. Ligou para seu advogado, cancelou o casamento, entregou a empresa nas mãos de seu sócio de confiança e simplesmente desapareceu. Sem avisos. Sem explicações. Sem deixar rastros. 3 semanas depois, Benjamin Hayes não existia mais, pelo menos não em Seattle. Agora ele era apenas Ben, um cara comum, de calça de surrada e camisa simples, empurrando um carrinho de madeira pelas ruas de Austin, no Texas, vendendo maçãs do amor. Maçãs do amor, frescas e crocantes, gritou ele na esquina da Sexta Avenida, tentando imitar o entusiasmo dos vendedores ambulantes que via nos filmes. As pessoas passavam por ele sem olhar. Algumas riam. Outras viravam o rosto com desdém. Benjamin logo aprendeu que ser invisível era libertador e, ao mesmo tempo, doloroso. Pela primeira vez na vida, ninguém queria nada dele. Ninguém lhe pedia favores. Ninguém fingia sorrir. E ninguém, absolutamente ninguém, estava interessado em suas preciosas maçãs. Você está fazendo errado, disse uma voz infantil atrás dele. Benjamin se virou e viu uma menina de uns 8 anos, cabelos cacheados, 2 tranças, olhos castanhos brilhantes e uma mochila do Homem-Aranha. Ela o observou com a honestidade que só as crianças têm. Com licença? Benjamin piscou, confuso. Você está gritando demais. Paris desesperado? Ninguém compra de gente desesperada. Minha mãe sempre diz que um bom vendedor faz o cliente sentir que está fazendo um favor a ele e não o contrário. Benjamin abriu a boca, mas não conseguiu responder. Um garoto de 8 anos acabará de dar uma aula de vendas para um bilionário. Ele não sabia se ria ou se sentia ofendido. E quantos anos você tem? 8, perguntou ele, cruzando os braços. 8,5. Ela o corrigiu. É sério. E eu ajudei minha mãe a vender mais flores do que você vendeu maçãs em toda a sua vida. Benjamin soltou uma risada genuína. Fazia semanas que ele não ria assim. Muito bem, especialista em vendas. Qual é o nome dela? Sophie. E o seu? Ben. Ben que asterisco. So, oh Ben. Sophie franziu a testa, desconfiada. Todo mundo tem um sobrenome. O meu se perdeu pelo caminho, disse Benjamin, dando de ombros. A menina revirou os olhos, mas sorriu. Então, sem que ninguém pedisse, pegou uma maçã do amor do carrinho e deu uma mordida enorme. E ai! Você tem que pagar por isso, protestou Benjamin. Estou testando o produto. Se for bom, trago minha mãe aqui. Se for ruim, vocês terão que me pagar pelo trauma emocional de comer uma maçã horrível. Benjamin ficou sem palavras. Essa garota era impossível e hilária. Sophie mastigou devagar, pensativa, como se estivesse degustando um bom vinho. Após alguns longos segundos, assentiu com aprovação. Nota 7,5 de 10. A cobertura é boa, mas vocês colocaram amendoim demais. Algumas pessoas são alérgicas, sabe? Obrigado pela crítica, Gordon Ramsay Jr., disse Benjamin, sarcasticamente. De nada. Agora me dê outro sem amendoim. Sophie! A voz de uma mulher ecoou pela rua. Benjamin olhou para cima.
Uma mulher correu em direção a eles, os cabelos castanhos ao vento, o rosto corado de preocupação. Ela usava um avental florido sobre uma blusa branca e calça jeans, carregando uma cesta cheia de flores. Mesmo à distância, Benjamin percebeu que ela estava chateada. Sophie Marie Carter, eu te disse para me esperar na floricultura. A mulher parou em frente a elas, ofegante, e puxou a filha pelo braço. Quantas vezes eu tenho que te dizer que você não pode sair por aí conversando com estranhos? Mas mãe, ele não é um estranho. Ele é o Ben, o vendedor de maçãs que não sabe vender. Benjamin Contive Oriso. A mãe de Sophie, no entanto, não achou graça. Ela se virou para ele com um olhar frio que fez Benjamin se sentir como se estivesse sendo julgado por um tribunal invisível. Sinto muito se minha filha te incomodou, disse ela, formal demais. Não me incomodou. Na verdade, ela me deu algumas boas dicas sobre vendas, disse Benjamin, tentando parecer amigável. A mulher estreitou os olhos, claramente desconfiada. Olhou para a carroça de maçãs e depois para Benjamin, como se tentasse decidir se ele representava uma ameaça ou apenas era um vendedor incompetente. Sophie, vamos agora. Mas mãe, eu ainda não terminei de comer a maçã. Você nem pagou por ela. Eu estava testando, argumentou Sophie, completamente ofendida. Sua mãe suspirou, cansada, e enfiou a mão no bolso. Tirou $5 amassados e os enfiou na mão de Benjamin com mais força do que o necessário. Aqui está, a maçã. E desculpe por qualquer inconveniente. Benjamin segurava o dinheiro, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a mulher já estava puxando Sophie pelo braço, arrastando-a para longe. Tchau, Ben. Sophie acenou, sorrindo com a boca cheia de caramelo. Benjamin acenou de volta, ainda segurando os $5. Ele olhou para a nota, depois para a direção em que desapareceram, e sentiu algo estranho no peito, algo que não sentia há muito tempo. Curiosidade. Quem era aquela mulher de olhar suspeito e sua filha impossível? E por que, pela primeira vez em semanas, Benjamin Reis estava sorrindo de verdade? Ele guardou os $5 no bolso como se fossem um tesouro e voltou a empurrar o carrinho. Mas agora, de alguma forma, as maçãs pareciam mais leves, e a solidão, um pouco menos pesada. Na manhã seguinte, Benjamin acordou no minúsculo apartamento que alugava por $600 por mês. Olhou em volta com uma mistura de incredulidade e discreta satisfação. O lugar era do tamanho do closet de sua antiga mansão em Seattle. A geladeira fazia um barulho como o de um urso rosnando. O chuveiro só tinha 2 temperaturas, congelante ou fervente. Mas era asterisco dele asterisco, ou melhor, de Ben, o vendedor de maçãs. Naquela manhã, ele preparou o carrinho com um cuidado extra, menos amendoim nas maçãs, seguindo o conselho de Sophie, o caramelo um pouco mais espesso. E, pela primeira vez, se pegou desejando rever aquela garota impossível de tranças. Às 10 horas da manhã, Benjamin já estava em seu ponto habitual na Sexta Avenida, gritando seu slogan com um pouco menos de desespero e um pouco mais de confiança. Adoro maçãs, feitas com carinho e sem muito amendoim. 2 senhoras mais velhas pararam e compraram 3 maçãs. Um casal de turistas tirou uma foto com o carrinho. Benjamin vendeu mais em 2 horas do que em toda a semana anterior. Talvez aquela moça realmente soubesse do que estava falando. Viu? Eu te disse que você estava fazendo errado. Benjamin S. Vire. Lá estava Sophie, com a mesma mochila do Homem-Aranha, mas desta vez vestindo um moletom vermelho com orelhas de coelho no capuz. Ela tinha um pirulito na boca e um sorriso vitorioso no rosto. Você de novo? Benjamin fingiu surpresa. Não me diga que você veio testar mais produtos de graça. Hoje eu trouxe dinheiro. Sophie mostrou-lhe uma nota de $1 amassada. Mas só se a maçã não tiver amendoim. Sem amendoim? Exatamente como pediu o crítico gastronômico mais exigente de Austin. Sophie soltou uma risada estridente e pegou a maçã que Benjamin havia preparado, especialmente sem amendoim. Ela deu uma mordida e seus olhos se arregalaram. 9 em 10. Agora sim, estamos falando sério. Só 9? O que preciso para chegar a 10? Glitter comestível, disse Sophie, falando muito sério. Tudo fica melhor com glitter. Benjamin deu uma gargalhada.
Essa garota era surreal. E sua mãe? Ela sabe que você está aqui de novo conversando com aquele vendedor de maçãs estranho? Ela está na floricultura, super ocupada. Hoje é quinta-feira, dia de grandes entregas. Ela me deixa brincar na praça enquanto trabalha, mas eu tenho que ficar por perto. Sophie deu outra mordida enorme na maçã. E você não é estranho. Estranho é aquele cara do cachorro-quente ali que fica falando sozinho. Benjamin olhou na direção que ela apontou. E lá estava ele, um vendedor de cachorro-quente resmungando enquanto montava seu carrinho. Tudo bem. Minha mãe ainda acha você suspeito, sabia? Disse Sophie com a boca cheia. Desconfia de mim? Sim. Ela diz. Qualquer homem que venda maçãs na rua e não diga o sobrenome deve estar fugindo de alguma coisa, tipo uma ex-esposa louca ou agiotas. Benjamin engasgou com o próprio café. Sua mãe disse isso? Ela sempre diz coisas assim. Minha mãe é super protetora. Ela não confia em ninguém. Uma vez, um cara muito bonito tentou convidá-la para sair, e ela disse que ele devia ser um golpista porque ninguém tão bonito fica solteiro sem motivo. Benjamin não sabia se ria ou se preocupava com o nível de suspeita da mãe de Sophie. E o que aconteceu com o rapaz bonito? Ah, ele era casado. Sophie deu de ombros. Minha mãe tem um radar para gente falsa. Nunca falha. Um arrepio percorreu a espinha de Benjamin. Se a mãe de Sophie tinha um radar para mentiras, ele estava em maus lençóis. Sophie! A mesma voz firme do dia anterior ecoou pela praça. Benjamin se virou e viu a mãe de Sophie caminhando em direção a eles, desta vez sem a cesta de flores, mas com a mesma expressão de desaprovação no rosto. Ela vestia uma camiseta branca simples, jeans e tênis surrados. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo desarrumado. Mesmo com as roupas simples, ela tinha uma beleza natural que fez Benjamin esquecer como respirar por 2 segundos. Bom dia, disse Benjamin, tentando parecer educado. Ela ignorou completamente a saudação e olhou diretamente para Sophie. Você prometeu ficar na praça. Isto asterisco não asterisco é a praça. Tecnicamente, estou a 50 metros da praça. Isso ainda conta como perto. Sophie Marie Carter. Nem pense nisso. Sophie revirou os olhos dramaticamente, mas obedeceu. A mãe de Sophie então se virou para Benjamin. Ele pôde ver seus olhos de perto, castanhos com pequenas manchas douradas, cheios de cansaço e cautela. Aqui está, a maçã. E desculpe por qualquer inconveniente. Benjamin segurava o dinheiro, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a mulher já estava puxando Sophie pelo braço, arrastando-a para longe. Tchau, Ben. Sophie acenou, sorrindo com a boca cheia de caramelo. Benjamin acenou de volta, ainda segurando os $5. Ele olhou para a nota, depois para a direção em que desapareceram, e sentiu algo estranho no peito, algo que não sentia há muito tempo. Curiosidade. Quem era aquela mulher de olhar suspeito e sua filha impossível? E por que, pela primeira vez em semanas, Benjamin Reis estava sorrindo de verdade? Ele guardou os $5 no bolso como se fossem um tesouro e voltou a empurrar o carrinho. Mas agora, de alguma forma, as maçãs pareciam mais leves, e a solidão, um pouco menos pesada. Na manhã seguinte, Benjamin acordou no minúsculo apartamento que alugava por $600 por mês. Olhou em volta com uma mistura de incredulidade e discreta satisfação. O lugar era do tamanho do closet de sua antiga mansão em Seattle. A geladeira fazia um barulho como o de um urso rosnando. O chuveiro só tinha 2 temperaturas, congelante ou fervente. Mas era asterisco dele asterisco, ou melhor, de Ben, o vendedor de maçãs. Naquela manhã, ele preparou o carrinho com um cuidado extra, menos amendoim nas maçãs, seguindo o conselho de Sophie, o caramelo um pouco mais espesso. E, pela primeira vez, se pegou desejando rever aquela garota impossível de tranças. Às 10 horas da manhã, Benjamin já estava em seu ponto habitual na Sexta Avenida, gritando seu slogan com um pouco menos de desespero e um pouco mais de confiança. Adoro maçãs, feitas com carinho e sem muito amendoim. 2 senhoras mais velhas pararam e compraram 3 maçãs. Um casal de turistas tirou uma foto com o carrinho. Benjamin vendeu mais em 2 horas do que em toda a semana anterior. Talvez aquela moça realmente asterisco soubesse asterisco do que estava falando.
Viu? Eu te disse que você estava fazendo errado. Benjamin S. Vire. Lá estava Sophie, com a mesma mochila do Homem-Aranha, mas desta vez vestindo um moletom vermelho com orelhas de coelho no capuz. Ela tinha um pirulito na boca e um sorriso vitorioso no rosto. Você de novo? Benjamin fingiu surpresa. Não me diga que você veio testar mais produtos de graça. Hoje eu trouxe dinheiro. Sophie mostrou-lhe uma nota de $1 amassada. Mas só se a maçã não tiver amendoim. Sem amendoim? Exatamente como pediu o crítico gastronômico mais exigente de Austin. Sophie soltou uma risada estridente e pegou a maçã que Benjamin havia preparado, especialmente sem amendoim. Ela deu uma mordida e seus olhos se arregalaram. 9 em 10. Agora sim, estamos falando sério. Só 9? O que preciso para chegar a 10? Glitter comestível, disse Sophie, falando muito sério. Tudo fica melhor com glitter. Benjamin deu uma gargalhada. Essa garota era surreal. E sua mãe? Ela sabe que você está aqui de novo conversando com aquele vendedor de maçãs estranho? Ela está na floricultura, super ocupada. Hoje é quinta-feira, dia de grandes entregas. Ela me deixa brincar na praça enquanto trabalha, mas eu tenho que ficar por perto. Sophie deu outra mordida enorme na maçã. E você não é estranho. Estranho é aquele cara do cachorro-quente ali que fica falando sozinho. Benjamin olhou na direção que ela apontou. E lá estava ele, um vendedor de cachorro-quente resmungando enquanto montava seu carrinho. Tudo bem. Minha mãe ainda acha você suspeito, sabia? Disse Sophie com a boca cheia. Desconfia de mim? Sim. Ela diz. Qualquer homem que venda maçãs na rua e não diga o sobrenome deve estar fugindo de alguma coisa, tipo uma ex-esposa louca ou agiotas. Benjamin engasgou com o próprio café. Sua mãe disse isso? Ela sempre diz coisas assim. Minha mãe é superprotetora. Ela não confia em ninguém. Uma vez, um cara muito bonito tentou convidá-la para sair, e ela disse que ele devia ser um golpista porque ninguém tão bonito fica solteiro sem motivo. Benjamin não sabia se ria ou se preocupava com o nível de suspeita da mãe de Sophie. E o que aconteceu com o rapaz bonito? Ah, ele era casado. Sophie deu de ombros. Minha mãe tem um radar para gente falsa. Nunca falha. Um arrepio percorreu a espinha de Benjamin. Se a mãe de Sophie tinha um radar para mentiras, ele estava em maus lençóis. Sophie! A mesma voz firme do dia anterior ecoou pela praça. Benjamin se virou e viu a mãe de Sophie caminhando em direção a eles, desta vez sem a cesta de flores, mas com a mesma expressão de desaprovação no rosto. Ela vestia uma camiseta branca simples, jeans e tênis surrados. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo desarrumado. Mesmo com as roupas simples, ela tinha uma beleza natural que fez Benjamin esquecer como respirar por 2 segundos. Bom dia, disse Benjamin, tentando parecer educado. Ela ignorou completamente a saudação e olhou diretamente para Sophie. Você prometeu ficar na praça. Isto asterisco não asterisco é a praça. Tecnicamente, estou a 50 metros da praça. Isso ainda conta como perto. Sophie Marie Carter. Nem pense nisso. Sophie revirou os olhos dramaticamente, mas obedeceu. A mãe de Sophie então se virou para Benjamin. Ele pôde ver seus olhos de perto, castanhos com pequenas manchas douradas, cheios de cansaço e cautela. Benjamin se virou e viu uma mulher de uns 70 anos com cabelos grisalhos curtos, óculos de armação vermelha e um sorriso largo que ocupava metade do rosto. Ela usava calça jeans, uma blusa florida e tênis brancos confortáveis. Ao lado dela estava Raquel, de braços cruzados, com aquela expressão que Benjamin já conhecia bem, pura suspeita. Vovó Helen. Sophie correu para abraçar a avó, quase deixando cair a maçã. Olá, meu docinho de cocô. Helen a abraçou forte e depois olhou para Benjamin com evidente curiosidade. Então, rapaz, você é Ben Miller. Sim, senhora. Prazer em conhecê-la. Benjamin estendeu a mão, e Helen a apertou com uma força surpreendente. Helen Carter. E não me chame de asterisco, senhora asterisco, por favor. Me faz sentir mais velha do que sou. Pode me chamar de Helen, ou vovó Helen, se preferir. Todo mundo me chama assim. Mãe,
Não exagere, murmurou Raquel, visivelmente constrangida. Exagerar? Viu? Asterisque jamais asterisque point. Ele pegou uma maçã da carroça e a examinou como se fosse uma joia rara. A Sophie não para de falar de você. Asterisco vovó, o Ben faz as melhores maçãs do mundo. Vovó, o Ben é engraçado. Vovó, o Ben não tem um sobrenome de verdade asterisco. Benjamin Engasco. Asterisco me asterisco. Os olhos de Raquel se arregalaram em horror. O quê? Ela realmente disse isso? Ele deu de ombros inocentemente. Crianças não mentem, querida. Elas apenas repetem o que ouvem os adultos dizerem. Raquel ficou vermelha. Eu não disse isso na frente dela. As paredes têm ouvidos. E Sophie ouve como um morcego. Ele deu uma mordida na maçã e seus olhos brilharam. Nossa, isso é asterisco delicioso asterisco. Raquel, você precisa experimentar. Não quero experimentar. Mãe, não seja difícil. Taunt. Não. Raquel Anne Carter, você está sendo rude com o rapaz. Não estou sendo grosseira. Só não quero maçãs caramelizadas às 9 horas da manhã. Tecnicamente, são 9h15. Corrigiu Sophie. Benjamin observava a cena, tentando não rir. As 3 gerações de mulheres Carter eram igualmente teimosas e engraçadas. Ele tirou uma nota de $5 da bolsa e entregou a Benjamin. Dê-me 3 maçãs, uma para mim, uma para Sophie e uma para minha filha mal-humorada. Eu asterisco não asterisco estou mal-humorada, protestou Raquel. Sim, você está. Você não sorri desde 2020, disse Sophie, séria. Sophie, é verdade. A última vez que te vi rir de verdade foi quando aquele cachorro roubou o buquê da noiva na igreja. Ele caiu na gargalhada. Eu me lembro disso. O cachorro saiu correndo com as flores na boca e a noiva o perseguindo com aquele vestido enorme. Parecia cena de filme. Raquel cobriu o rosto com as mãos, mortificada. Benjamin separou 3 maçãs e as entregou a Ellen, que deu uma a Sophie e tentou enfiar a outra na mão de Raquel. Mãe, eu não quero isso. Aceite, querida. Caso contrário, o rapaz vai pensar que você não gosta dele. Eu não asterisco preciso asterisco gostar dele. Ele é um vendedor de maçãs que minha filha insiste em visitar asterisco todo asterisco dia. E qual é o problema? Ele parece ser uma boa pessoa. Você o conheceu há 2 minutos. O instinto materno nunca falha. Helen piscou para Benjamin. Ela é sempre assim, desconfiada. O último namorado dela foi há 4 anos, e ela terminou com ele porque achava que ele piscava demais. Asterisco me asterisco. Raquel ficou vermelha como um pimentão. Terminei com ele porque ele era imaturo. Ele tinha 26 anos, Raquel. Todo homem de 26 anos é imaturo. Benjamin finalmente não conseguiu se conter e riu. Raquel olhou para ele com uma mistura de raiva e constrangimento. Desculpe, disse Benjamin, tentando se recompor. Não queria rir. Ria o quanto quiser, disse Ellen alegremente. Esta família é um circo. Quanto mais cedo você aceitar isso, melhor. Mãe, ele asterisco não asterisco está aceitando nada, absolutamente nada, porque asterisco não asterisco faz parte da família. Raquel pegou a maçã da mão de Ellen. Pronto. Aqui está a maçã. Feliz? Muito. Agora dê uma mordida. Eu asterisco não asterisco vou morder a isca. Morda isso. Não. Raquel Anne Carter, você está causando um escândalo na frente de metade da cidade. Raquel olhou em volta e percebeu que algumas pessoas estavam observando. Ela suspirou, derrotada, e deu uma pequena mordida na maçã. Seus olhos se arregalaram. Uau! Murmurou ela, surpresa. Isto é realmente muito bom. Benjamin sorriu, vitorioso. Obrigado. Raquel piscou, como se tivesse acabado de perceber que o havia elogiado, e rapidamente retomou sua expressão séria. Ainda acho você suspeito. Eu sei, disse Benjamin. E desta vez, ele foi quem sorriu de verdade. Ellen observava as duas com um brilho curioso nos olhos enquanto Sophie comia sua maçã, suas pequenas antenas de abelha se movendo enquanto ela sorria como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. E talvez soubesse mesmo.
Nos dias que se seguiram, algo mudou. Raquel ainda olhava para Benjamin com desconfiança, mas agora parava para conversar, não muito, apenas o suficiente para ser educada. Ou pelo menos era o que dizia a si mesma. Na terça-feira seguinte, Raquel apareceu na carroça de maçãs carregando uma caixa de papelão cheia de flores murchas. Bom dia, disse ela sem muita emoção. Bom dia, respondeu Benjamin, surpreso. Era a primeira vez que Raquel vinha até ele por conta própria. Sophie esqueceu a mochila dela aqui ontem e veio procurá-la, mas ainda não voltou. Você a viu por aí? Não, ela não apareceu aqui hoje. Raquel suspirou, cansada, e colocou a caixa no chão. Ótimo! Agora terei que revistar a praça inteira. Quer que eu fique de olho? Se ela aparecer, eu digo para ela esperar aqui. Raquel olhou fixamente para ele, avaliando a situação. Você faria isso? Claro! Não é como se eu tivesse muito o que fazer além de vender maçãs para 3 pessoas por dia. Raquel quase sorriu. Asterisco quase asterisco. Tudo bem. Se ela aparecer, diga para ela voltar direto para a loja, e não dê maçãs de graça para ela. Ela comeu açúcar demais essa semana. Entendido? Sem subornos acucurados. Raquel revirou os olhos, mas desta vez Benjamin teve certeza de ter visto o canto da boca dela se erguer levemente antes que ela se virasse e saísse apressada. 15 minutos depois, Sophie chegou correndo, com a mochila pendurada de lado e o cabelo despenteado. Onde está minha mãe? Ela foi te procurar. Ela estava preocupada. Ai, não. Sophie fez uma careta. Ela vai me dar outro sermão sobre responsabilidade. Da última vez durou 40 minutos. Asterisk 40 asterisk? Eu contei. Benjamin Contive Oriso. Talvez se você não se esquecesse das coisas, ela não precisaria te dar sermão. Você parece com a minha professora. Sophie cruzou os braços, irritada. E ela parece a minha mãe. Todo mundo parece alguém que quer me dar sermão. Bem-vindo à vida. Sophie soltou um suspiro dramático e sentou-se na calçada ao lado do carrinho. Sabe o que é chato? Todo mundo fica preocupado comigo o tempo todo. Minha mãe, minha avó, minha professora. Parece que eu vou explodir se ficar sozinha por 5 minutos. Benjamin sentou-se ao lado dela, ajustando o chapéu de palha que havia comprado para parecer mais autêntico como vendedor. É porque eles te amam. Quem ama sempre se preocupa. Isso é exaustivo. Sophie pegou um graveto do chão e começou a desenhar círculos na terra. Minha mãe nem namora mais por minha causa. Ela acha que todo homem que aparece é perigoso ou quer alguma coisa. Benjamin sentiu o peito apertar. Talvez ela esteja apenas sendo cautelosa. Ser cauteloso é uma coisa. Ser paranoico é outra. Sophie olhou para ele com aqueles olhos castanhos que eram penetrantes demais para sua idade. Você tem medo de se machucar, bem? A pergunta pegou Benjamin completamente de surpresa. Por que você pergunta isso? Porque você também não fala sobre família, nem sobre amigos, nem sobre de onde você veio. É como se você tivesse aparecido do nada. Sophie inclinou a cabeça. Meu professor de ciências disse que nada surge do nada. Tudo tem uma origem. Então, qual é sua asterisco? Benjamin permaneceu em silêncio. Aquela menina de 8 anos estava fazendo perguntas que ele vinha evitando, até mesmo consigo mesmo, havia semanas. É complicado, disse ele finalmente. Os adultos sempre dizem isso quando não querem dar explicações. Talvez porque seja verdade. Sophie observou por alguns segundos e depois deu de ombros. Tudo bem, não vou insistir. Mas só para você saber, segredos sempre vêm à tona. Minha mãe descobriu que eu tirei nota baixa na prova de matemática, mesmo eu tendo escondido o papel no fundo da mochila. Mães têm superpoderes. Benjamin riu. Observado. Nesse instante, Raquel chegou correndo, seu rosto vermelho de preocupação. Sophie, eu te disse para me esperar. Desculpe, esqueci minha mochila e voltei para buscá-la, mas você já tinha ido embora, então vim direto para cá porque sabia que você estaria procurando. Raquel respirou fundo, tentando se acalmar. Um dia desses você vai me dar um susto daqueles. Não, não sou.
Você é forte como um super-herói. A vovó Ellen sempre diz isso. Raquel passou a mão pelo rosto, exausta, e olhou para Benjamin. Obrigado por ficar com ela. Não foi nada. Estávamos apenas conversando sobre que segredos. Sophie disse inocentemente. Rachel franziu a testa. Que segredos? Meus segredos? Benjamin mentiu rapidamente. Sophie queria saber a receita da maçã. Eu disse a ela que era um segredo de família. Sophie olhou para ele confusa, mas Benjamin fez uma careta rápida e ela entendeu a mensagem. Ah, é mesmo. Asterisco receita secreta asterisco, disse Sophie, animada. O Ben disse que se eu contar para alguém, a maçã perde a sua magia. Raquel não parecia convencida, mas estava cansada demais para investigar. Muito bem, vamos lá. Precisamos terminar os arranjos de flores para o casamento de sábado. Já? Mas eu nem comi minha maçã ainda. Você comeu asterisco 3 asterisco esta semana. Já chega. Mas mãe? Sophie, não insista. Sophie fez beicinho, mas obedeceu. Antes de sair, virou-se para Benjamin e sussurrou, obrigada por não ter contado. Benjamin piscou para ela. Raquel observou a troca de palavras com suspeita, mas não disse nada. Pegou na mão de Sophie e começou a caminhar de volta para a floricultura. Benjamin observou os dois se afastarem, sentindo aquele aperto no peito que se tornava cada vez mais familiar. Ele gostava dos dois. Gostava da garota impossível e da mãe cautelosa. Gostava da sensação de ser apenas Ben, o vendedor de maçãs, e não Benjamin Reis, o bilionário solitário. Mas por quanto tempo isso duraria? Ele estava prestes a voltar para o carrinho quando ouviu o som de um motor familiar. Seu coração gelou. Um SUV preto parou na esquina. O vidro baixou e lá estava Derek, seu assistente pessoal de Seattle, vestindo terno e óculos escuros. Sr. Reis, precisamos conversar. Benjamin olhou em volta rapidamente. Raquel e Sophie já tinham virado a esquina. Ele caminhou até o carro, furioso. O que você está fazendo aqui? Seu parceiro está ficando nervoso. Você está fora há semanas. Há reuniões para comparecer, contratos para assinar. Você não pode simplesmente desaparecer. Posso fazer o que eu quiser. A imprensa está começando a fazer perguntas, e Victoria está dando entrevistas dizendo que você a deixou no altar. Benjamin cerrou os punhos. Eu não abandonei ninguém. Descobri que ela era uma mentirosa. Eu sei disso, mas o público não sabe. Derek tirou os óculos. Você precisa voltar e controlar a narrativa antes que ela destrua sua reputação. Benjamin olhou para a carroça de maçãs, para a praça tranquila e para a floricultura ao longe. Não vou voltar. Sr. Hayes. Agora não, Derek. Só preciso de mais tempo. Derek suspirou. Quanto tempo? Não sei. Benjamin passou a mão pelos cabelos. Por favor, me deixem em paz por mais algumas semanas. Derek olhou para ele por alguns segundos e depois assentiu com a cabeça. Tudo bem. Mas se as coisas piorarem, irei buscá-lo à força. Justo. O SUV partiu, deixando Benjamin sozinho na esquina, com o coração acelerado e a sensação de que seu mundo de mentiras estava prestes a desmoronar. Benjamin não conseguiu dormir naquela noite. A visita de Derek o abalou de uma forma que ele não esperava. Não era medo de ser descoberto. Era medo de perder o que estava construindo em Austin, aquela vida simples, aquelas conversas com Sophie, principalmente, aqueles breves momentos em que Raquel baixava a guarda e quase sorria para ele. Na manhã seguinte, ele estava tão distraído que não percebeu que Sophie havia chegado mais cedo do que o habitual. Ela apareceu do nada, batendo palmas diante do seu rosto. Tara chamando Ben. Você está aí? Ou viajou para outra galáxia? Benjamin piscou, voltando à realidade. Desculpe, eu estava pensando em... O quê? Fazer maçãs com glitter? Não exatamente. Sophie subiu no banco de madeira ao lado do carrinho e balançou as pernas. Você parece ter discutido com alguém. Foi com sua namorada? Eu não tenho namorada. Sério? Os olhos de Sophie se arregalaram. Por que não? Você é bonito. Você faz maçãs deliciosas.
E você não é chato. Isso já é mais do que a maioria das pessoas. Benjamin riu apesar do peso em seu peito. Obrigado pela avaliação. De nada. Então, por que você está triste? Quem disse que estou triste? Seus olhos. Sophie apontou para ele. Minha professora de arte diz que os olhos são as janelas da alma, e os seus estão com as cortinas fechadas hoje. Benjamin ficou impressionado. Aquela garota era incrivelmente perspicaz. Digamos que estou lidando com algumas coisas complicadas. Como que? Como decisões difíceis. Sophie pensou por um segundo. Minha mãe sempre diz que decisões difíceis são fáceis quando você sabe o que realmente importa. O problema é descobrir o que importa. Benjamin olhou para Sophie com uma mistura de surpresa e admiração. Sua mãe é muito sábia. Ela é. Mas não conte a ela que eu disse isso, senão ela vai ficar toda convencida e insuportável. Nesse instante, Raquel apareceu carregando um grande vaso de girassóis. Ela parou ao ver Sophie perto da carroça de maçãs. Sophie, você prometeu que ficaria ajudando na loja hoje. Eu estava ajudando, mas depois terminei de regar as plantas e vim dar apoio emocional ao Ben. Rachel franziu a testa. Apoio emocional? Ele tem as cortinas da alma fechadas. Rachel olhou para Benjamin, confusa. O que isso significa? Significa que estou tendo um dia difícil, explicou Benjamin, constrangido. Raquel colocou o vaso no chão e cruzou os braços. E por que minha filha está envolvida nesse seu dia difícil? Porque ela apareceu oferecendo coaching de vida gratuito. Sophie, asterisco. Eu só estava sendo gentil. Sophie Pula do Banco. Você sempre diz que devemos ser gentis com as pessoas. Ser gentil não significa se intrometer na vida dos outros. Tecnicamente, eu não me meti em nada. Ele só parecia precisar de ajuda. Raquel esfregou as têmporas, aquele gesto universal de uma mãe que perdeu a paciência. Sophie, volte para a loja agora. Sophie revirou os olhos, mas obedeceu. Antes de sair, virou-se para Benjamin. Lembre-se do que eu disse, descubra o que importa. E ela saiu correndo antes que Raquel pudesse repreendê-la novamente. Raquel permaneceu ali, visivelmente indecisa se deveria ir embora ou dizer algo. Benjamin decidiu quebrar o silêncio. Sinto muito. Não era minha intenção envolver sua filha nos meus problemas. Você não precisa se desculpar. Sophie tem um talento especial para se meter onde não deve. Raquel hesitou e então perguntou, você está bem? A pergunta pegou Benjamin de surpresa. Era a primeira vez que Raquel demonstrava preocupação genuína por ele. Estou lidando com algumas coisas do passado. Nada sério. Raquel o estudou por alguns segundos. Seu olhar penetrante parecia enxergar através das máscaras. Sabe, você não precisa contar a história da sua vida para todo mundo. Mas também não precisa carregar tudo sozinho. Ela deu de ombros. Apenas um conselho não solicitado de alguém que aprendeu isso da maneira mais difícil. Benjamin sentiu o peito apertar. Obrigado. Raquel assentiu com a cabeça, pegou o vaso de flores e começou a se afastar, mas então parou e voltou. Ben? Sim. A Sophie tem razão. Você parece ser alguém que precisa de um amigo. Ela mordeu o lábio como se estivesse travando uma batalha interna. Se você quiser, sei lá, tomar um café depois que eu fechar a loja. Tem um bom café na esquina. Benjamin piscou, surpreso. Você está me convidando para um café? Estou oferecendo companhia adulta para que você pare de desabafar com meu filho de 8 anos. Rachel Core. Mas se você não quiser, tudo bem. Eu quero, interrompeu Benjamin rápido demais. Quero mesmo. Um café parece ótimo. Raquel pareceu aliviada e tentou disfarçar com um pequeno sorriso. Certo. Às 6 horas no café da esquina. Não se atrase. Não vou. Raquel acenou brevemente e saiu apressada, carregando o vaso como se pesasse 100 libras. Benjamin ficou ali parado, processando o que acabará de acontecer. Raquel Carter, a mulher que passará semanas o tratando com desconfiança, acabará de convidá-lo para um café. Ele deveria estar preocupado.
Deveria estar pensando nos riscos. Deveria estar se protegendo. Mas tudo o que ele conseguia fazer era sorrir como um adolescente desavisado. Exatamente às 6 horas, Benjamin entrou no café. Era um lugar pequeno e aconchegante, com mesas de madeira e o aroma de café fresco no ar. Raquel já estava lá, sentada a uma mesa perto da janela, mexendo nervosamente com um guardanapo. Ela vestia a mesma calça jeans e camiseta simples, mas havia deixado o cabelo solto, que caía em ondas suaves sobre os ombros. Benjamin sentiu o coração acelerar. Olá, disse ele, sentando-se em frente a ela. Oi. Raquel empurrou uma xícara de café na direção dele. Pedi um café expresso. Espero que esteja bom. Está perfeito. Obrigada. Eles permaneceram em silêncio por alguns segundos, ambos sem saber como começar. Então, Raquel finalmente disse. Sophie me fez prometer que eu não perguntaria de onde você veio ou por que você vende maçãs na rua. Benjamin riu. Ela te fez prometer isso? Ela disse sim. Disse que todos merecem um novo começo e que eu preciso parar de ser tão desconfiada. Raquel tomou um gole de seu café. Com 8 anos de idade, ela já fala como uma terapeuta. Ela é especial. Ela é. E ela também é o motivo pelo qual não confio facilmente nas pessoas. Raquel olhou pela janela. Quando você é mãe solteira, aprende rápido que precisa proteger seu filho de tudo e de todos. Porque se você não fizer isso, ninguém fará. O pai dela foi embora quando descobriu que eu estava grávida. Disse que não estava pronto para assumir responsabilidades. Raquel soltou uma risada sem humor. É engraçado como os homens sempre sabem quando não estão prontos para ter filhos, mas nunca pensam nisso antes. Benjamin sentiu uma pontada de culpa sem nem mesmo saber porquê. Desculpe. Não fique assim. Foi a melhor coisa que ele já fez. Sophie merecia alguém que realmente quisesse estar presente. E eu aprendi que é melhor estar sozinha do que com alguém que está presente apenas pela metade. É por isso que você não confia em mim, disse Benjamin, demonstrando compreensão. Raquel olhou diretamente nos olhos. Não é nada pessoal. Apenas aprendi a ter mais cuidado. Entendo. Raquel sorriu, e desta vez, foi um sorriso asterisco verdadeiro asterisco, sem barreiras. Mas a Sophie gosta de você, e ela tem um ótimo instinto para as pessoas. Então talvez eu esteja enganada sobre você. Benjamin sentiu o peso da mentira pressionando seu peito. Ele queria contar a verdade. Queria dizer quem realmente era. Mas sabia que, no momento em que o fizesse, tudo mudaria. Então ele apenas sorriu de volta e disse, obrigado por me dar uma chance. E naquele momento, tomando café com Raquel enquanto o sol se punha sobre Austin, Benjamin Reis pareceu mais real do que em anos. Depois daquela tarde no café, algo mudou entre Benjamin e Raquel. Não foi nada dramático ou óbvio. Foram pequenas coisas. Raquel parou para conversar um pouco mais. Ela sorria com mais facilidade. E Benjamin se viu esperando ansiosamente pelos momentos em que ela apareceria. Nas semanas seguintes, Benjamin começou a ajudar Raquel com as entregas de flores quando o movimento na carroça de maçãs estava fraco. Sophie achou hilário ver uma vendedora de maçãs carregando buquês pela cidade. Você parece um urso gigante segurando margaridas, disse Sophie, rindo enquanto Benjamin equilibrava 3 arranjos florais. Obrigado pela observação encorajadora, respondeu Benjamin, tentando não deixar nada cair. Raquel também riu. E o som de sua risada fez Benjamin esquecer qualquer constrangimento. Numa ensolarada quinta-feira, Ellen apareceu na floricultura enquanto Benjamin ajudava Raquel a arrumar os vasos na vitrine. Ellen entrou com toda a sua energia de sempre, carregando uma sacola de compras e um sorriso travesso. Notícias, família, anunciou Ellen, colocando a sacola no balcão. Oi, vovó. Sophie correu para abraçá-la. Olá, minha linda garota. Helen beijo attested Anita e all who para Benjamin. Olá, Ben. Você vai ser contratado oficialmente por aqui? Só ajudo quando posso, disse Benjamin, sorrindo. Isso é ótimo, porque preciso falar com vocês sobre algo importante. Ellen sentou-se numa cadeira e bateu palmas. Todos se sentem. Rachel franziu a testa. Mãe, o que aconteceu? Nada de ruim, querida.
Pelo contrário. Ele tirou um envelope da bolsa. Meu aniversário de 75 anos está chegando, daqui a 3 semanas, para ser exato. Eu sei, mãe. Estamos planejando uma festa linda para você. Eu sei que você é, e agradeço. Mas tem algo que eu quero mais do que uma festa. Sophie inclinou a cabeça. O que foi, vovó? Ellen olhou diretamente para Raquel com aquela expressão determinada que Benjamin já conhecia. Quero ver minha filha feliz, casada, com alguém que realmente a valorize. Raquel arregalou os olhos. Mãe, nem comece. Não estou a começar nada. Estou apenas a expressar o desejo de uma senhora idosa que quer ver a sua amada filha encontrar o verdadeiro amor antes de partir deste mundo. Você não vai abandonar mundo nenhum. Você está saudável como um cavalo, protestou Raquel. Mas a vida é curta, minha filha, e você passou os últimos anos se escondendo atrás do trabalho e da Sophie. É hora de você viver também. Raquel cruzou os braços. Eu estou vivendo. Você não está. Você está sobrevivendo. É diferente. Helen suspirou dramaticamente. Foi por isso que tomei uma decisão. Vou começar a apresentar pretendentes a você. Que? Raquel empalideceu. O filho da Doris é solteiro, e o sobrinho do George também. Ah, e tem aquele veterinário gente boa que atendeu meu gato mês passado. Ele é divorciado, mas parece ser um bom homem. Mãe, você não pode fazer isso. Sim, eu posso, e vou a menos que você apareça com alguém no meu aniversário. Um silêncio profundo pairou sobre a floricultura. Sophie olhou da avó para a mãe com os olhos arregalados. Raquel parecia estar tendo um colapso nervoso silencioso. E Benjamin sentiu o coração acelerar. Ellen se levantou, pegou a bolsa e caminhou até a porta. 3 semanas, Rachel. Ou você traz alguém, ou eu assumo o controle da sua vida amorosa. E ela foi embora, deixando todos em choque. Raquel cobriu o rosto com as mãos. Ela não pode estar falando sério. Ela está muito séria, disse Sophie. Quando a vovó usa esse tom, ela cumpre o que promete. Lembra quando ela disse que ia aprender a usar um computador? Agora ela tem um canal no YouTube. Sobre o quê? Tricô e fofocas de idosos. Ela tem 300 inscritos. Rachel sorriu. Isto é um pesadelo. Benjamin ficou ali parado, processando tudo. Ellen queria que Raquel se casasse, e havia dado um ultimato. 3 semanas. Sua mente trabalhava a toda velocidade. Ele não podia deixar Raquel ser forçada a sair com estranhos escolhidos por sua mãe. Não quando ele estava bem ali. Antes que ele pudesse pensar com clareza, as palavras saíram. Posso ajudar. Raquel tirou as mãos do rosto e olhou para ele. Como? Benjamin respirou fundo. Case comigo. O silêncio era ensurdecedor. Sophie deixou cair a tesoura que estava segurando. Raquel piscou 3 vezes, como se achasse que tinha ouvido errado. Que? Casa comigo, repetiu Benjamin, agora com mais firmeza. Dementor claro. Só até o aniversário da sua mãe. 3 semanas. Depois terminamos tudo e ela para de procurar pretendentes para você. Raquel olhou fixamente para ele como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça. Você está louco? Provavelmente. Mas faz sentido. Sua mãe quer te ver feliz e comprometida. Eu apareço como seu noivo. Fazemos um show convincente na festa dela e depois voltamos às nossas vidas normais. Sem compromisso de verdade. Sem complicações. Essa é uma ideia terrível em tantos níveis. Nem sei por onde começar. Raquel estava vermelha. Por quê? Benjamin cruzou os braços. Você tem uma opção melhor? Raquel abriu a boca, fechou-a e abriu-a novamente. Eu sei, mas isso não significa que vou fingir estar noiva de um vendedor de maçãs que conheci há algumas semanas. Por que não? Sua mãe já gosta de mim. Sophie aprova. E você mesmo disse que pareço ser uma boa pessoa. Eu disse que talvez eu estivesse errado sobre você. Isso não é a mesma coisa.
Sophie, que havia observado tudo em silêncio, finalmente falou. Acho que é uma ótima ideia. Sophie. Raquel se virou para sua filha. O que? É a solução perfeita. A vovó está feliz. Você não precisa mais sair com aquele veterinário esquisito que cheira a cachorro molhado. E o Ben nos ajuda. Todo mundo sai ganhando. Ninguém ganha, Sophie. Isso é mentira. Tecnicamente, festa surpresa também são mentiras, argumentou Sophie. E você já organizou 3 delas para a vovó. Raquel olhou para o teto, pedindo paciência divina. Benjamin deu um passo à frente. Raquel, olhe para mim. Ela fez isso, embora com relutância. É só uma atuação. 3 semanas. Prometo que não vou complicar as coisas. Deixe-me ajudar você desta vez. Você já fez tanto por mim, me deixando estar aqui, me dando uma chance. Deixe-me retribuir de alguma forma. Raquel o observou por longos instantes. Benjamin conseguia ver a batalha interna que se desenrolava naqueles olhos castanhos. Medo, dúvida, mas também esperança. Finalmente, ela suspirou. Você está falando sério mesmo? Absolutamente. Raquel fechou os olhos e respirou fundo. Tudo bem, então. Vamos fazer isso. Mas existem regras. Muitas regras. Benjamin sorriu, aliviado. Quantas regras você quiser. Sophie comemorou com uma grande alegria, pulando pela floricultura. E Benjamin pensou que talvez tivesse acabado de tomar a melhor, ou a pior, decisão de sua vida. Provavelmente ambas. Na manhã seguinte, Raquel apareceu junto à carroça de maçãs com um caderno, 3 canetas de cores diferentes e uma expressão séria que fez Benjamin se sentir como um aluno prestes a fazer uma prova final. Bom dia, disse ele, tentando parecer casual. Sente-se, ordenou Raquel, apontando para o banco ao lado do carrinho. Benjamin permaneceu sentado sem discutir. Raquel abriu o caderno numa página já coberta com uma caligrafia impecável. Regras, anunciou ela. Várias delas, e vocês vão concordar com todas, ou esse acordo falso acaba antes mesmo de começar. Estou ouvindo. Primeira regra, nada de demonstrações exageradas de afeto. Podemos dar as mãos, talvez um abraço casual, mas nada além disso. Entendido? Segunda regra, você não vai dormir na minha casa. Precisamos manter nossas vidas separadas. Faz sentido. Terceira regra, Sophie não pode saber que é falso. Benjamin franziu a testa. Por quê? Ela já sabe. Exatamente. E ela não consegue mentir. Se minha mãe fizer uma pergunta direta, Sophie desmorona em 3 segundos. Rachel suspirou. Precisamos convencer a Sophie de que é real, pelo menos até a festa acabar. Benjamin não tinha pensado nisso. Isso não vai confundi-la? Provavelmente. Mas é melhor do que minha mãe descobrir a verdade e ter um ataque de nervos. Raquel fez outra anotação. Quarta regra, quando isso acabar, terminamos as coisas de forma amigável. Sem drama. Nenhum de nós será o vilão da história. Acordado. Raquel continuou listando as regras. Eles não podiam contar para ninguém além de Sophie, pelo menos por enquanto. Benjamin precisava saber coisas básicas sobre ela para parecer convincente. Eles teriam que jantar juntos pelo menos 2 vezes por semana para que ele pudesse vê-los. E a regra mais importante de todas, quando tudo terminasse, eles voltariam a ser apenas conhecidos. Apenas conhecidos? Repetiu Benjamin, sentindo algo estranho no peito. Sim, assim fica mais organizado. Sem confusão. Raquel fechou o caderno. Você concorda com tudo? Benjamin deveria ter se sentido aliviado. Deveria ter ficado feliz com as regras claras e objetivas. Mas, em vez disso, sentiu uma pontada de decepção. Concordo, disse ele mesmo assim. Ótimo. Raquel colocou o caderno na bolsa. Agora venha comigo. Precisamos contar para Sophie que isso é real. Quanto antes, melhor. Minha mãe virá à floricultura esta tarde, e preciso que a Sophie seja convincente. Benjamin seguiu Raquel até a floricultura onde Sophie estava arrumando vasos de tulipas no balcão.
A garota olhou para cima quando entraram juntos, e seus olhos brilharam. Então, você vai mesmo fazer isso? Rachel respirou fundo. Sophie, sente-se aqui. Precisamos conversar. Sophie sentou-se, balançando as pernas, curiosa. Ben e eu conversamos sobre ontem, começou Raquel. E decidimos que talvez isso não seja apenas fingimento. Sophie inclinou a cabeça. O que você quer dizer? Significa que vamos tentar de verdade, namorar de verdade. As palavras saíram de forma desajeitada, mas Raquel manteve a expressão séria. Os olhos de Sophie se arregalaram. Sério? Você vai mesmo namorar? Benjamin colocou a mão no ombro de Raquel, tentando parecer natural. A gente percebeu que já gostam do outro, então por que não tentar? Sophie ficou em silêncio por 3 segundos inteiros, então, abriu um enorme sorriso. Eu sabia. Eu sabia que vocês dois iam acabar juntos. A vovó vai surtar. Raquel forçou um sorriso. Mas ainda é tudo muito recente, tá bom? Então vamos com calma. Nada de contar para todo mundo ainda. Só para a vovó. Sophie concordou. Ela vai ficar radiante. Não literalmente, mas extremamente feliz. Benjamin e Raquel trocaram olhares nervosos. Eles tinham acabado de se deparar com algo muito mais complicado do que esperavam. Naquela tarde, Ellen apareceu na floricultura carregando uma cesta de biscoitos caseiros. Sophie mal a deixou entrar antes de gritar: Vovó, a mamãe está namorando. Ellen quase deixou a cesta cair. Que? É verdade. Ela e Ben estão namorando, de verdade. Ellen olhou de Raquel para Benjamin, que acabará de entrar carregando um saco de terra para vasos, seus olhos arregalados de surpresa e emoção. Isso é real, Raquel? Raquel hesitou, mas Benjamin se aproximou e, sem pensar muito, pegou sua mão. Sua mão estava fria e trêmula, mas ela não a soltou. É verdade, Ellen, disse Benjamin, com a voz firme. Eu sei que é recente, mas a Raquel é especial, e eu realmente gostaria de ter a sua bênção para namorá-la. Ele pressionou as mãos contra o peito, com os olhos cheios de lágrimas. Minha bênção? Querida, você tem toda a minha bênção. Ela os puxou para um abraço apertado. Eu sabia. Eu sabia que vocês dois tinham algo especial desde o primeiro dia. Sophie dançou em volta deles, animada. Vovó, agora você não precisa mais procurar pretendentes. Claro que não. Minha filha encontrou uma sozinha. Ellen deu um passo para trás, ainda segurando as mãos de ambos. Vocês vão vir juntos à minha festa, não é? Raquel parou com o garfo erguido no ar. O que você quer dizer? Benjamin deu de ombros, tentando parecer casual. Talvez possamos continuar amigos. Sair de vez em quando. Sem pressão. Raquel estreitou os olhos. Bem, nós concordamos. 3 semanas, a festa da minha mãe, e depois tudo volta ao normal. Eu sei. Só estou dizendo que não precisa ser tão definitivo. Raquel observou por alguns segundos e depois voltou a comer sem responder. Benjamin não insistiu, mas aquela sensação de aperto no peito voltou. No dia seguinte, Sophie decidiu que eles precisavam de um treinamento intensivo para casais. Vocês dois são péssimos em parecer apaixonados, declarou ela, com as mãos na cintura, no quintal atrás da floricultura. Quando vocês se olham, é como se estivessem calculando impostos mentalmente. Raquel cruzou os braços. Sophie, estamos fazendo o melhor que podemos. Seu melhor não é o suficiente. Sophie puxou uma cadeira. Sentem-se um de frente para o outro. Benjamin e Raquel obedeceram, sentindo-se ridículos. Agora sigam as mãos, ordenou Sophie. Rachel franziu a testa. O que? Siga as mãos, como nos filmes. É romântico. Benjamin estendeu a mão lentamente. Raquel olhou para ela como se fosse uma armadilha, mas finalmente colocou a sua sobre a dela. Sua mão era pequena, calejada de tanto trabalhar com flores e surpreendentemente quente. Agora olhem uma para a outra, instruiu Sophie, sem demonstrar medo. Eles tentaram. Tentaram mesmo. Mas depois de 5 segundos, os dois começaram a rir. Viram só?
Sophie bateu palmas. Rindo juntos. Isso é coisa de casal. Sophie, isso é ridículo, disse Raquel, ainda rindo. É ridículo, mas está funcionando. Você parece humano agora, não como robôs programados para fingir emoções. Benjamin teve que admitir que Sophie tinha razão. O treinamento continuou nos dias seguintes. Sophie os fez praticar andar de mãos dadas sem parecerem desconfortáveis. Ela ensinou Benjamin a fazer elogios que soassem genuínos. E repreendia Raquel sempre que ela voltava a ficar desconfiada. Mãe, você não pode olhar para o Ben como se ele fosse roubar o caixa. Ele é seu namorado lembra? Namorado falso, corrigiu Raquel. Mas a vovó não sabe disso, então pare de franzir a testa toda vez que ele se aproxima. Aos poucos, algo começou a mudar. Benjamin não saberia dizer exatamente quando, mas ficou mais fácil. Segurar a mão de Raquel não parecia mais estranho. Fazê-la rir se tornou seu passatempo favorito. E quando ela sorria, de verdade Benjamin se sentia como se tivesse ganhado um prêmio. Uma semana antes da festa de Helen, Benjamin estava ajudando Raquel a fechar a floricultura quando ela finalmente perguntou: por que você realmente propôs isso? Benjamin parou de empilhar vasos. O que? O casamento de fachada, os encontros, tudo isso. Raquel se apoiou no balcão. Você podia ter ficado quieto. Deixado minha mãe me arrastar para encontros horríveis. Por que você se ofereceu? Benjamin hesitou. A verdadeira resposta era complicada, e revelava mais do que ele estava disposto a admitir. Porque você merecia alguém ao seu lado, mesmo que fosse apenas de mentira. Raquel permaneceu em silêncio, seus olhos examinando os dele como se tentassem encontrar a mentira oculta. Você é estranho, Ben Miller. Eu sei. E ainda acho que você está escondendo alguma coisa. Eu sei que sim. Rachel suspirou. Mas por alguma razão ridícula, eu confio em você. Não completamente, mas um pouco. Benjamin sentiu o coração acelerar. Isso é progresso. Isso é. Raquel pegou sua bolsa. Amanhã vamos jantar na casa da minha mãe. Ela quer te conhecer melhor. Espero que você esteja preparado, para 20 perguntas sobre toda a sua vida. Benjamin engoliu em seco. 20 perguntas eram 19 a mais do que ele poderia responder honestamente. Eu vou sobreviver. Raquel deu-lhe um sorriso de canto de boca, daquele tipo que lhe dava um nó no estômago. Veremos. Ela saiu da floricultura, e Benjamin ficou lá sozinho no escuro, se perguntando quando exatamente ele havia parado de fingir. Porque a verdade assustadora que ele não queria admitir nem para si mesmo, era que Raquel Carter não fazia mais parte de uma atuação. Ela havia se tornado real. Muito real. E quando tudo desmoronou, quando a verdade sobre quem ele realmente era veio à tona, Benjamin sabia que perderia muito mais do que um relacionamento falso. Ele perderia a única pessoa que o fizera se sentir humano novamente. Ele trancou a floricultura, caminhou pelas ruas tranquilas de Austin de volta para seu pequeno apartamento. Pela primeira vez desde que fugira de Seattle, Benjamin Hayes sentiu medo de verdade. Não medo de ser descoberto, mas medo de magoar alguém que realmente importava. No dia seguinte, Benjamin estava mais nervoso do que jamais estivera em qualquer reunião de negócios. Ele já havia enfrentado investidores bilionários, negociado contratos milionários, mas a ideia de jantar na casa de Helen o fazia suar frio. Raquel o encontrou na porta da casa de sua mãe às 6h30 em ponto. Pronto? Perguntou ela, dando-lhe um pequeno sorriso nervoso. Não, admitiu Benjamin. Mas vamos mesmo assim. A casa de Helen era aconchegante, com um jardim florido e uma varanda decorada com cadeiras de balanço. Assim que entraram, o cheiro de comida caseira atingiu Benjamin, fazendo seu estômago roncar. Você está aqui. Helen saiu da cozinha usando um avental florido e segurando uma colher de pau. Ben, querido, entre. Sinta-se em casa. Sophie correu para abraçar Benjamin. Você sobreviveu ao dia? Minha mãe estava super nervosa. Ela trocou de roupa 4 vezes. Sophie, Raquel ficou vermelha como um pimentão. É verdade. E ela passou perfume 3 vezes. A casa inteira está com cheiro de lavanda agora.
Benjamin conteve o riso enquanto Raquel cobriu o rosto com as mãos, mortificada. Ele puxou Benjamin em direção à cozinha. Venha cá. Preciso da sua opinião sobre o tempero do molho. Benjamin provou o molho e seus olhos se arregalaram. Isto é incrível Ellen. Receita de família. Ellen baixou a voz, em tom conspiratório. Agora me diga, quais são as suas intenções com a minha filha? Benjamin quase se engasgou. Minhas intenções? Sim. Você está falando sério ou está só brincando? Porque a Raquel já sofreu o suficiente, e eu não vou deixar ninguém machucá-la de novo. Benjamin sentiu o peso daquelas palavras. Ele não estava brincando. Seus olhos, geralmente alegres e travessos, estavam sérios. Estou falando sério, Ellen. Raquel é especial. E eu jamais machucaria de propósito. Ellen observou por um longo momento, depois assentiu com a cabeça. Eu acredito em você. Não sei porquê, mas acredito. Ela voltou a mexer a panela. Só não me faça me arrepender. Durante o jantar, Ellen bombardeou Benjamin com perguntas. De onde ele era? O que sua família fazia? Por que ele vendia maçãs? Ele tinha planos para o futuro? Benjamin se esquivava com meias-verdades. Nasceu no estado de Washington, tinha uma família complicada, preferia não falar sobre isso, e vendia maçãs porque queria uma vida mais simples. E quanto ao futuro? Bem, ele estava tentando descobrir um dia de cada vez. Sophie observava tudo com aquele olhar perspicaz que não deixava escapar nada. Você fala muito sem dizer nada, disse ela, mastigando purê de batatas como um político em um debate. Sophie, Raquel e Ellen repreenderam-se ao mesmo tempo. O quê? É verdade. Ele respondeu a 3 perguntas sem, na verdade, responder a nada. Benjamin não conseguiu conter o riso. Você é perigosamente observadora para uma criança de 8 anos. 8 anos e meio, corrigiu Sophie. E obrigada. Quando crescer, vou ser detetive. Ou astronauta. Ainda não decidi. Depois do jantar, enquanto Ellen e Raquel lavavam a louça na cozinha, Sophie levou Benjamin para a varanda. Preciso te mostrar uma coisa, disse ela, com uma seriedade exagerada. O que é? Sophie olhou em volta para se certificar de que estavam sozinhos, em seguida, tirou um telefone do bolso. Ontem vi um carro estranho na sua rua, um SUV preto. Parecia meio suspeito. O coração de Benjamin parou. Como você sabe onde eu moro? Eu já te segui uma vez. Sophie Duda Ambrose, completamente despreocupada. Só para ter certeza de que você não era um assassino em série ou algo do tipo. Minha mãe precisa de proteção. Benjamin não sabia se devia ficar impressionado ou preocupado. Sophie, você não pode sair por aí seguindo as pessoas. Eu sei, mas não se trata disso. Sophie mostrou uma foto um pouco desfocada em seu celular. Este carro estava estacionado em frente ao seu prédio, e havia uma mulher dentro. Ela estava tirando fotos suas. Benjamin sentiu o Sangiller. Vitória. Tinha que ser Vitória. Quando foi isso? Ontem à tarde, por volta das 16 horas. Sophie guardou o telefone. Você a conhece? Benjamin hesitou. Ele não podia mentir para Sophie. Ela era inteligente demais. Talvez. É complicado. Com você, bem, tudo é complicado. Sophie cruzou os braços. Olha, eu não sei o que você está escondendo, mas se for algo que vai magoar a minha mãe, você precisa contar para ela agora. Sophie, estou falando sério. Minha mãe já foi magoada antes, pelo meu pai. Ele prometeu que ficaria, mas foi embora. Sophie olhou para as próprias mãos. Ela fingia estar bem, mas eu a ouvia chorando no quarto dela à noite durante meses. Se você for embora também, isso vai destruí-la. Benjamin sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eu não vou a lugar nenhum, Sophie. Você promete? Benjamin queria prometer. Queria dizer que ficaria para sempre, mas não podia fazer uma promessa que talvez não conseguisse cumprir. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para ficar. Isso eu posso prometer. Sophie olhou para ele, avaliando a sinceridade em suas palavras. Então,
Assentiu lentamente. Tudo bem. Mas se aquela mulher aparecer de novo, vou contar para minha mãe, com ou sem a sua permissão. Justo. Naquele instante, Raquel apareceu na varanda da Brignês. O que vocês dois estão tramando? Nada, disseram Benjamin e Sophie ao mesmo tempo, um pouco rápido demais. Raquel estreitou os olhos. Certo. Não acredito em nenhum de vocês dois. Ela olhou para Benjamin. Está na hora de irmos. Amanhã acordo cedo. Benjamin se despediu de Ellen, que o abraçou forte e sussurrou, cuide da minha menina. Eu vou, prometeu Benjamin. E desta vez, era uma promessa verdadeira. Na saída, enquanto caminhavam pela rua tranquila, Raquel perguntou, sobre o que Sophie estava realmente conversando com você. Benjamin pensou em contar a ela sobre Vitória, sobre o SUV, sobre tudo, mas não ali. Não naquele momento. Ela estava me dando dicas de como te conquistar de verdade. Raquel revirou os olhos, mas sorriu. E o que ela disse? Que eu preciso levar flores e chocolates, e nunca, jamais esquecer aniversários. Rachel Ryu, aquilo som que Benjamin aprenderá a amar. Sophie assiste a muitas novelas. Talvez, mas ela não está errada. Raquel parou de andar e olhou para ele. Bem, você sabe que isso ainda é temporário, certo? Você não pode se confundir sobre o que estamos fazendo aqui. Benjamin olhou nos olhos dela e viu medo, não medo de estar mentindo, mas medo de estar dizendo a verdade. Eu sei exatamente o que estamos fazendo, Raquel. E naquele instante, sob a luz do poste na rua vazia, Benjamin percebeu que talvez ambos estivessem se enganando há semanas. Porque, fosse lá o que fosse aquilo, havia deixado de ser fingimento há muito tempo. Na manhã seguinte, Benjamin acordou com uma sensação estranha no peito. Faltavam apenas 3 dias para a festa de Ellen, e ele sabia que Vitória estava por perto, esperando o momento certo para atacar. Ele precisava fazer alguma coisa, mas não sabia o que. Quando ele chegou à carroça de maçãs, Sophie já estava lá, sentada na calçada com um pirulito na boca e uma expressão séria. Precisamos conversar, disse ela sem rodeios. Bom dia para você também. Não há nada de bom nisso. Aquela mulher do carro voltou ontem à noite. Eu a vi da janela do meu quarto. Sophie tirou o pirulito da boca. Bem, quem é ela? Benjamin suspirou e sentou-se ao lado dela. Ela é alguém do meu passado. Alguém que eu gostaria de nunca mais ver. Ex-namorada? Ex-noiva. Os olhos de Sophie se arregalaram. Você estava noivo e não contou para minha mãe. É complicado, Sophie. Com você, tudo é complicado. Sophie se levantou, frustrada. Você precisa contar a verdade agora antes da festa da vovó. Vou contar para ela. Permito. Só preciso do momento certo. Sophie olhou para ele com um olhar que parecia muito mais maduro do que seus 8 anos. O momento certo não existe, bem. Só existe o momento que você escolhe e quanto mais você espera, pior fica. Antes que Benjamin pudesse responder, Raquel desceu correndo a calçada, o rosto pálido de preocupação. Sophie, você foi embora sem me dar as boas-vindas novamente. Desculpe, mãe. Eu só vim avisar o bem sobre a festa. Raquel respirou fundo, tentando se acalmar. Então olhou para Benjamin. A festa é amanhã à noite. Minha mãe está a todo vapor, organizando tudo. Ela quer que a gente chegue cedo para ajudar na decoração. Claro que estarei lá. Raquel hesitou, depois deu um passo à frente. Bem, você tem certeza de que quer fazer isso? Ainda dá tempo de desistir. Posso inventar uma desculpa para minha mãe. Benjamin segurou a mão dela, e desta vez, não foi para inglês ver. Eu quero estar lá, Raquel. Com você. De verdade. Raquel ficou sem palavras. Sophie observava as duas com um sorriso travesso. Olha só. Você está melhorando na atuação. Raquel revirou os olhos, mas não soltou a mão de Benjamin. No dia seguinte, a casa de Ellen estava completamente transformada, balões por toda parte,
mesas decoradas com flores e uma enorme faixa com os dizeres asterisco 75 anos de Ellen Carter, uma vida de amor asterisco. Benjamin chegou cedo, exatamente como havia prometido, e Ellen imediatamente o colocou para trabalhar pendurando decorações. Mais para a esquerda. Não, agora está torto. Um pouco para a direita. Ellen dava as ordens de baixo com a autoridade de um general. Mãe, você vai cansar o bem antes mesmo da festa começar, disse Raquel, carregando uma bandeja de petiscos. Bobagem. Ele é forte. Olha só esses braços. Helen piscou o olho. Você fez uma ótima escolha, querida. Raquel ficou vermelha da cabeça aos pés. Sophie entrou carregando uma caixa de guardanapos. Vovó, você quer os guardanapos rosa ou os dourados? Ambos misturados. Uma festa deve ser alegre, não monocromática. Nas horas seguintes, a casa encheu-se de visitas. Amigas do clube de tricô, vizinhas, parentes distantes. Todos queriam conhecer o namorado de Raquel. Naquela tarde, Benjamin apertou mais mãos do que em meses de networking profissional. E todas as pessoas que ele conheceu fizeram questão de dizer o quanto Raquel merecia ser feliz. Ela passou por muita coisa, disse uma senhora idosa de cabelos brancos. Aquele pai da Sophie era um covarde. Mas você parece diferente, rapaz. Você parece uma pessoa asterisco de verdade asterisco. Benjamin sorriu, mas as palavras dela o magoaram. Asterisco uma pessoa real asterisco se ao menos ela soubesse quantas mentiras ele carregava. Quando a festa estava no auge, Ellen subiu em uma cadeira e pediu atenção. Meus queridos amigos, obrigado por estarem aqui celebrando comigo. 75 anos é muita coisa, mas estou mais feliz agora do que em qualquer outro momento da minha vida. A sala foi inundada por aplausos. E você sabe por quê? Ellen olhou diretamente para Raquel e Benjamin. Porque finalmente vou ver minha amada filha se casar com alguém que realmente a valoriza. Raquel quase deixou cair o copo. Mãe. Por isso quero fazer um pedido formal. Ellen juntou as mãos como se estivesse rezando. Bem, querido, você pediria minha filha em casamento? Aqui, agora, na frente de todos. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Benjamin sentiu o rosto empalidecer. Raquel estava paralisada. Os olhos de Sophie estavam arregalados. Helena, isto é. Eu sei que é rápido, mas a vida é curta, e quando você encontra a pessoa certa, você simplesmente asterisco sabe asterisco. Ellen desceu da cadeira e empurrou Benjamin na direção de Raquel. Vai em frente, filho. Faz a minha neta feliz. Os convidados começaram a bater palmas e a gritar, perguntem a ela. Perguntem a ela. Perguntem a ela. Benjamin olhou para Raquel, que parecia estar tendo um ataque de pânico silencioso. Ele olhou para Sophie, que gesticulava desesperadamente com as mãos como se dissesse, faça alguma coisa. Então Benjamin fez a única coisa que lhe veio à mente, ajoelhou-se. O ambiente ficou ainda mais barulhento. Raquel Carter, disse Benjamin, com a voz mais firme do que se sentia. Sei que não nos conhecemos há muito tempo, mas nesse tempo, você me mostrou o que é ser verdadeiramente visto, não pelo que tenho, mas por quem sou. Raquel balançou a cabeça levemente, como quem diz, não faça isso. Mas Benjamin continuou. Você me fez querer ser uma pessoa melhor. Você e Sophie me deram algo que eu achava que tinha perdido para sempre. Ele respirou fundo. Então, mesmo sem um anel, mesmo sem nada planejado, preciso perguntar, você quer casar comigo? Lágrimas escorriam pelo rosto de Raquel. A sala inteira estava em silêncio, aguardando. E então, para a surpresa de Benjamin, para a surpresa de asterisco todos asterisco, Raquel disse, sim. A sala explodiu em aplausos e vivas. Ellen chorou de alegria. Sophie pulou de alegria. E Benjamin, ainda ajoelhado, olhava para Raquel completamente perdido. Ela se abaixou até a altura dele e sussurrou em seu ouvido, vou-te asterisco matar asterisco mais tarde. Mas quando ela o abraçou e todos aplaudiram ainda mais alto, Benjamin sentiu algo que não esperava, esperança. Esperança de que talvez, só talvez, aquilo não fosse tudo fingimento, afinal. A festa continuou por mais 2 horas, mas Benjamin mal conseguia processar qualquer coisa.
Raquel segurava sua mão com muita força, sorrindo para os convidados enquanto aceitava os parabéns. Mesmo assim, ele sentia a tensão em cada fibra do seu ser. Quando finalmente encontraram um momento a sós na cozinha, Raquel se virou para ele, com os olhos arregalados. O que acabou de acontecer? Sua mãe nos encurralou. Eu não sabia o que mais fazer. Então você asterisco pediu em casamento asterisco na frente de 50 pessoas. Raquel passou as mãos pelo rosto. Bem, isto saiu asterisco completamente asterisco do controle. Eu sei, mas você disse sim. Por que você disse sim? Raquel ficou sem palavras por um momento. Por quê? Porque minha mãe estava me olhando com aqueles olhos esperançosos, e todos estavam olhando, e eu entrei em pânico. Nós dois entramos em pânico, admitiu Benjamin. E agora, o que vamos fazer? Minha mãe vai querer marcar uma data, escolher um vestido, convidar metade do Texas. Antes que Benjamin pudesse responder, Sophie entrou na cozinha segurando uma fatia de bolo. Vocês dois sabem que tem uma mulher lá fora com uma câmera profissional tirando fotos da festa? Oh, sang de Benjamin Gell. O que? Sim. Loira, de salto alto, com cara de quem acabou de chupar um limão. Ela está parada na calçada do outro lado da rua. Sophie deu uma mordida no bolo. Aposto que é a mulher do SUV. Benjamin correu até a janela e olhou através da cortina. Lá estava Vitória, com uma câmera enorme, fotografando a casa. Quem é aquele? Perguntou Raquel, aproximando-se da janela. Benjamin fechou os olhos. Estava tudo acabado. Tudo estava prestes a desmoronar. Essa é Vitória, minha ex-noiva. Raquel deu um passo para trás. Seu asterisco que asterisco? Eu posso explicar. Você tem uma ex-noiva asterisco perseguindo asterisco você, e você achou que não era relevante mencionar isso. A voz de Raquel estava se elevando. Rachel, por favor. Não me agrade. Raquel pegou sua bolsa. Sophie, nós vamos para casa agora. Mas mãe? Asterisco agora asterisco. Benjamin tentou segui-la, mas Raquel levantou a mão para impedi-lo. Não. Você me deve uma explicação desde o dia em que apareceu nesta cidade, e eu fui estúpido o suficiente para confiar em você. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu disse asterisco sim asterisco ao seu pedido de casamento, bem, na frente de toda a minha família. E agora descubro que você tem uma ex-noiva stalker que eu nem sabia que existia. Raquel, deixe-me explicar asterisco tudo asterisco, por favor. Mas Raquel já estava saindo pela porta dos fundos com Sophie. Ellen entrou na cozinha, confusa. O que aconteceu? Por que Raquel está indo embora? Benjamin não conseguiu responder. Ele apenas observou Raquel e Sophie desaparecerem na noite, levando consigo qualquer chance que ele tivesse de consertar aquilo. Na manhã seguinte, Benjamin bateu na porta de Raquel por 20 minutos antes que Sophie finalmente a abrisse. Ela não quer falar com você, disse Sophie, mas mesmo assim o deixou entrar. Onde ela está? Em seu quarto, chorando novamente. Sophie cruzou os braços. Você prometeu que não a machucaria, bem. Eu sei, e vou resolver isso. Prometo. Benjamin subiu as escadas e bateu na porta do quarto de Raquel. Vá embora, bem. Não vou embora. Não até você me ouvir. Silêncio. Raquel, por favor, deixe-me lhe contar a verdade. Asterisco toda asterisco ela. A porta se abriu lentamente. Raquel vestia um moletom com capuz, seus olhos estavam vermelhos, seu cabelo despenteado, e mesmo assim, ela era a coisa mais linda que Benjamin já tinha visto. Você tem 5 minutos, disse ela friamente. Benjamin respirou fundo e começou. Ele contou asterisco tudo asterisco para ela, que era Benjamin Hayes e não Ben Miller, sobre a empresa de tecnologia, sobre os 3 bilhões de dólares, sobre Vitória ter descoberto o caso e planejado roubar metade de sua fortuna, sobre ter fugido para Austin e se tornado vendedor de maçãs porque estava cansado de ser amado apenas por seu dinheiro. Quando ele terminou, Raquel estava sentada na cama, processando tudo em silêncio. Então, você é bilionário, ela finalmente disse. Sim. E você mentiu sobre quem você era desde o primeiro dia. Sim. E você me deixou me apaixonar por alguém que não existe.
Benjamin sentiu seu coração se partir. Rachel, Ben exist. Ele sempre existiu. Eu só tinha me esquecido de como ser ele até te conhecer. Raquel balançou a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não sei o que é real e o que é mentira, Ben. Ou Benjamin. Ou quem quer que você seja. O que eu sinto por você é real. Benjamin Ajol Huesi diante dela. Tudo o que aconteceu entre nós foi real. As conversas, as risadas, os momentos. Eu me apaixonei por você, Raquel. De verdade. E eu deveria ter te contado antes, mas tinha medo de te perder. E você mentiu mesmo assim. E mesmo assim eu menti. Benjamin pegou nas mãos dela. E eu sinto muito, mais do que você pode imaginar. Mas eu te amo, Raquel. E eu sei que não mereço isso, mas estou pedindo uma chance para provar. Raquel afastou as mãos. Benjamin sentiu o mundo desabar. Preciso de tempo, disse ela, com a voz embargada. Preciso pensar, processar tudo isso. De quanto tempo você precisa? Não sei. Dias, semanas. Por favor, vá embora. Deixe-me respirar. Benjamin assentiu com a cabeça, derrotado, e se levantou. Quando ele estava quase saindo pela porta, Raquel ligou. Ben. Ele se virou, esperançoso. Essa proposta era real. Benjamin olhou nos olhos dela e pronunciou as palavras mais verdadeiras de sua vida. Cada palavra. Raquel não respondeu. Ela apenas fechou a porta silenciosamente, deixando Benjamin sozinho no corredor. Quando ele desceu as escadas, Sophie estava à sua espera. Ela vai te perdoar, disse a garota. Vai demorar um pouco, mas ela vai. Porque, mesmo que você tenha mentido sobre tudo, a parte importante era a verdade. E que parte é essa? Sophie Sorio. Que você a ama. Qualquer um pode ver isso. Até minha mãe, depois que ela para de ficar brava. Ele te ama muito, mãe, disse Sophie, segurando a mão dela. Eu sei que ele mentiu, e sei que você está com medo, mas ele te ama, e você também o ama. Eu vejo isso nos seus olhos toda vez que você fala dele. Raquel cobriu o rosto com as mãos. Não sei se consigo confiar nele de novo, Sophie. Então não confie nele. Confie no que você sente. Sophie puxou as mãos da mãe para baixo. Você sempre me ensinou que todos merecem uma segunda chance. Porque Ben não merece uma também? Raquel olhou para a filha e viu uma sabedoria muito além de seus 8 anos. Quando você ficou tão esperto? Eu sempre fui. Você é que demorou um pouco para perceber. Sophie Sorio. Então, o que você vai fazer? Rachel respirou fundo. Vou fazer algo completamente louco. Naquela mesma noite, Raquel bateu na porta do apartamento de Benjamin. Ele abriu surpreso, vestindo roupas amassadas e com o rosto por fazer. Rachel! Eu assisti ao vídeo, disse ela simplesmente. E eu ainda estou com raiva de você. Raquel cruzou os braços. Você mentiu para mim durante semanas. Me fez me apaixonar por alguém que eu achava que não era meu.